Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Meu estudo aqui, corrigindo a minha fala, né? Eu falei transubstração, né? Não é transubstração arcaica, é transubstanciação, né? Fiz um vídeo refutando o pastor Ailton, né? Ele distorcendo esse texto. Eles não acreditam na Eucaristia, que a Eucaristia ali, o pão, quando o sacerdote consagra, se torna o corpo de Cristo. E o vinho, quando é consagrado, se torna o sangue de Cristo. É a transubstanciação de Cristo, né? Essa é a rincha protestante. Porque a, a igreja protestante, para eles, é a Eucaristia, todo esse ritual de consagração, é simplesmente um símbolo. Qual é a diferença? Quando você faz um churrasco, você vai fazer o churrasco na casa do vizinho? Não. Na sua casa. Cristo, ele celebra a Eucaristia, deixa sacerdote para atualizar seu sacrifício, Jeremias 33, 17, 18, na sua casa. Que casa? Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Uma só igreja que vai ter um altar, vai ter sacerdote que vai fazer a consagração, que são as pedras desse edifício, que vai edificar, que vai oferecer vítimas, relembrando o sacrifício, a memória de Cristo, a morte de Cristo. Em 1 Pedro 2, 4, 5. Que interessante. Já o protestantismo, primeiramente, eles não são sacerdote. Então, aquele vinho ou aquele suco, nem vinho, eles mudaram até isso. Aquele suquinho de uva, ele não pode consagrar para se tornar sangue. Aquele pão, eles não têm essa autoridade para consagrar, para tornar o corpo de Cristo. A carne de Cristo. Porque eles não são sacerdotes, eles não têm envio. A rincha é essa. Por isso que eles perseguem para católicos que não têm conhecimento, que não quer conhecer a verdadeira igreja, que não ama essa verdadeira igreja, são católicos feitos às coxas, que qualquer coisinha, larga essa igreja e vai procurar essas igrejas de pastores. Eles querem que os católicos não entendam o mistério da Eucaristia. Para nós, não é só simplesmente um símbolo. É a memória de Cristo. É a nova aliança. Olha só, aqui no cursilho, no catecismo, ele usou também esse catecismo aqui, ó, para a gente entender um pouquinho o que o cursilho achava, estudou profundamente sobre essa tese. Aqui, ó. Página 380 do catecismo, doutrina católica, e todos os dogmas é alicerciado com a escritura, magistério e tradição. Pilar da igreja católica, né? Não é só a escritura. Parágrafo 1376, ó. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo. Sempre se teve na igreja esta convicção, que os santos concílios declara novamente, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância, do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança a Igreja Católica denomina com acerto a exatidão transubstanciação. Olha só, a rincha protestante é isso. Porque quando o sacerdote está consagrando ali, já não é mais sacerdote, é o próprio Cristo. Quando o pastor está ali naquele púlpito aqui, que nem altar é, celebrando a ceia, é simplesmente um pão e um suquinho de uva. Por quê? Porque não tem sacerdote para fazer a consagração. Para atualizar o sacrifício de Cristo. Só a Santa Missa, que foi confiado à igreja, que é um só altar, comungamos só de um pão. 1 Coríntios 10, 17. E em João 6, olha só, mostramos na doutrina católica
os cursilhos totalmente de acordo com a Escritura. João 6, ó. Que interessante, João 6. Se você for catar João 6, do 1, discurso de Jesus sobre o pão da vida, do 22 até o 59, você vai entender o que acontece na Igreja Católica. Que interessante. Mas vamos dar uma resumida aqui. Vamos catar o 47 até o 59. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ó. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele come. Olha só, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Olha só que interessante. Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer sua carne? É isso aqui que os protestantes não entendem. Tá igual os judeus ali. Como esse homem pode dar a sua carne para a gente comer? Eles não entendiam a transubstanciação. Que interessante. Cristo está falando da Eucaristia. Como vocês lá comeram o maná no deserto e morreram, agora eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão não morrerá, mas terá a vida eterna. Mas, Senhor, você vai dar a sua carne para a gente comer? E não entendia isso aqui. A transubstanciação. O mistério, o ápice, a presença real de Cristo nesse pão, a Eucaristia, por causa da consagração. Essa é a rincha protestante. 52, ó. Essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberei ele seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ó. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é uma verdadeiramente uma bebida. Quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ó. Olha só. Por isso que a presença real ali está na Eucaristia. Por quê? Quando você está comungando Cristo ali, Cristo está dentro de você. Você está comendo a carne do Senhor. Quem come essa carne terá a vida eterna. Quando você comunga ali na Santa Missa, pastor, que você não entende isso, que a sua igreja é fundamento de homens, o Ellen White surgiu lá no século XIX, o protestantismo surgiu em 1700, 16 séculos de atraso. Não é simplesmente um suquinho de uva, não é simplesmente um pão. Interessante. Mas vamos lá. 56, ó. 55. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, ó, isso aqui é muito interessante. E vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim, ó. Lucas 10, 16. Aquele que me enviou, aquele que me rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Cristo deixou essa consagração quem? Os seus apóstolos. Então, quem rejeita a igreja de Cristo é esposa da igreja. A igreja é esposa de Cristo. Quem rejeita a igreja, que tem essa verdadeiramente, o corpo é verdadeiramente bebida, está rejeitando Cristo. Ó, e quem não come desse pão e desse vinho, não terá vida eterna. 57, ó, João 6,57. Assim como o Pai que me enviou e vivam pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Ó, tal foi o ensinamento de Jesus Cristo ali na sinagoga de Cafarnaum. Agora você cata em Mateus,
ou Lucas 22, 17, João 6, ou 1 Coríntios 11, do 23 em diante, vai ter a mesma coisa. Olha só, 26, 26. Tá de acordo ou não tá? Tá ou não tá de acordo? 26, 26, ó. A ceia da Páscoa. Aqui Jesus Cristo já está ensinando seus discípulos. Mateus 26, 23. Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me tirará. O filho do homem vai com ele. Está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído. Seria melhor para esse homem jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, digo, disse Jesus. Ao 26. Durante a refeição, ó, Jesus tomou o pão, benzeu ao milagre aqui, ó, ao ápice. Olha a consagração, a transubstanciação, vírgula, partiu e deu aos discípulos. Quem? Aos discípulos. Quem vai seguir essa consagração? Os discípulos. Tem algum protestante aqui? Ele está falando com algumas pessoas dividido? Judas já saiu fora. Se revoltou. Mesmo assim ele comungou. Não, foi embora. É. Olha só, foi embora. Traiu. Dividiu. Jesus está falando para os seus discípulos. Dizendo: tomai e comei. Isso é meu corpo. Isso é o quê? João 6 ali? Meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei e dele todos. Porque isso é meu sangue. O sangue da nova aliança. O de 20 está na velha aliança. É o maná ainda para eles. Mas vamos lá. Derramado por muitos homens em remissão do vosso pecado. Por muitos, não por todos. Por quê? Por muitos. Em João 10, 16, eu tenho outros rebanhos. São rebanhos que não vão reconhecer isso. São igrejas divididas. É um só rebanho, é uma só pastora. Vai ter só um tipo de ovelha, cara. Aqui, ó. Cristo está falando isso para quem? Para os seus apóstolos. Ensinando para quem? Para os seus apóstolos. Ali é a primeira santa missa dos apóstolos. Que interessante. Aqui você cata em Atos 2. Aqui, ó. Francês, ó. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partia o pão na casa e tomava a comida com alegria, assim, de coração. Ó. Olha os caras fazendo aqui, ó. O que Cristo ensinou? Liga aí, nego. Vou dar um pause aqui rapidão pra mim atender meu nenenzinho ali, tá bom?